ela faz parte da pós-graduação do museu e, por isso, a gente tem um dia muito especial hoje que ela vai apresentar, não sendo já pesquisadora formada, mas sim uma aluna, uma estudante, se bem que bastante avançada. E estou muito curioso sobre essa apresentação. Eu lembro sobre o que você contou do seu projeto em eventos anteriores e acho que é uma contribuição muito interessante para este grupo aqui. Uma pena que não são mais pessoas para apreciar, mas eu, por minha parte, estou muito ansioso e curioso em te ouvir falar, Vera. Ivan, se você... já está gravando, então perfeito. Vera, se quiser, tu pode começar. Tem que compartilhar a tela para a gente ver as suas folhas, né? Tá bom. Pois, boa tarde a todos. O professor Sebastião já me apresentou. Eu sou Vera, eu sou da região do Rio Arapiuns, lá no Baixo Tapajós. A minha comunidade está localizada dentro de uma RESEX, que se chama Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Fica mais ou menos umas 8 horas de barco, isso depende muito do motor, né, para chegar até lá. Tem uma lancha agora que vai até São Pedro, mas o meio de transporte mais utilizado continua sendo o barco, que faz aquelas travessias que quem é da região amazônica sabe que como é que funciona, né? Então, desde já, muito obrigada ao Sebastião pelo convite. Eu não sou formada, como a maioria aqui, né, que já tem mestrado, doutorado, então é um desafio, mas é um desafio também que eu espero, sinceramente, receber mais contribuições para desenvolver o meu trabalho, né? Eu penso que a proposta hoje é não só ajudar a refletir, mas principalmente ouvir também os colegas que já têm uma experiência no assunto sobre línguas indígenas, para que eu, enquanto pessoa que quero estudar línguas indígenas e que sou indígena, possa desenvolver um trabalho bom, não só academicamente, mas principalmente para os povos indígenas do Baixo Tapajós, com os quais eu convivo. Eu vou fazer meu trabalho, e aí minha orientadora está aqui, professora Cândida Barros, é uma referência também nos estudos da língua geral, e ela tem me ajudado bastante nesse processo, que é essa construção da dissertação, né? De um lado, a gente tem o olhar dos pesquisadores e, do outro lado, a gente tem o olhar dos povos indígenas, né? E acho que isso é bem relevante para um trabalho acadêmico também. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, eu fiz uns slides e vamos lá. Eu vou desligar minha câmera porque a gente tem um problema de internet, né? Então, para não atrapalhar, eu vou desligar a câmera aqui. Beleza, dá para ver. Muito legal. Tá, né? Tá. Sim. Então, esse trabalho, eu acredito que provavelmente para a maioria não seja assim tanta novidade no sentido da historicidade que se dá, que se passam as línguas indígenas na região da Amazônia, mas falando do lado daqui, né, enquanto indígena, muitas coisas que eu tenho lido e que eu tenho tido um contato mais próximo agora sobre o estudo das línguas indígenas, para mim ainda são muitas novidades. Então, eu gostaria desde já antecipar que eu também estou nesse caminho, nesse processo de aprofundamento com os textos, com os documentos oficiais, com os registros dos séculos, principalmente que eu venho lendo mais, século XVII ao século XX. E
E aí o meu tema nessa apresentação agora é falar sobre, refletir com vocês, o Nhangatu e o projeto colonizador na Amazônia, reflexões sobre violências e resistências. Aí, como vocês sabem, meu nome é Vera Nezio e a minha orientadora é a professora Cândida. Então, né, os livros oficiais que nós temos sobre a história do Brasil falam desse contato e esse contato é descrito a partir de uma visão muito eurocêntrica, né, e que ela, infelizmente, se sobressai nos livros didáticos e mostra uma visão muito do olhar do colonizador, né, e não tanto dos povos indígenas. E eu penso que estudar línguas indígenas é ter esse contato maior também com a própria história. Não tem, para mim, hoje eu não consigo desvincular, né, dividir, separar a história das línguas indígenas, especialmente essa que eu estudo, que eu tenho interesse e tenho me dedicado a estudar sobre a língua geral. Mas é preciso também, antes de tudo, compreender esse processo pelo qual ela passou, né? E aí, nessa apresentação, eu gostaria de trabalhar com vocês, né, de conversar com vocês sobre as táticas de violências aos povos indígenas na Amazônia colonial entre os séculos 17 e 19, conversar brevemente também sobre a língua geral como estratégia de colonização nos séculos 17 e 18, e também compartilhar um pouco sobre o Nhangatu, lá na minha região, que é o Baixo Tapajós. Então, quando eu penso nesse primeiro contato dos povos indígenas com os colonizadores, a primeira imagem que eu tenho é a cena, vamos dizer assim, né? Como que esses povos indígenas foram arrancados dos seus territórios e souberam lidar com as relações de poder geridas pela sociedade colonial, né? Que a todo custo tentou os moldar para servir de mão de obra escrava, a um sistema do qual eles não pediram, né, para serem inseridos. Eles tiveram que se reinventar para não serem totalmente dizimados, aprenderam uma língua que não era do seu povo, e aquele contato com o novo, né, tudo era novo, né, em todos os aspectos, tudo era novo. Mas esse novo, ele é carregado de uma semântica de dor, né, de morte, de luta e principalmente de resistência. Aí eu penso que talvez lá em algum momento tiveram um fio de esperança ao ouvirem, né, que uma nova política seria implantada e que seriam livres, mas aí vem uma reflexão, já que antecede um pouco do que eu vou falar mais lá na frente, livres para irem aonde, né? Seus lugares sagrados outros donos tinham, mas que eu penso que cada um de nós também tem um pouco disso. A força dos nossos ancestrais, eles continuam conosco, e aí, assim como todo mundo busca dar novos significados para os seus objetivos, para as suas lutas também, os povos indígenas também dão novos significados para os movimentos que realizaram desde o século XVII e continuam realizando até hoje. E aí, nesse contato, né, nós já sabemos que muito do que ocorreu, e muito do que ocorreu também nós não sabemos, mas o que se sobressai na literatura sobre o processo colonial, especialmente da Amazônia, é que eles testemunharam, né, a exploração das suas riquezas, testemunharam a invasão das suas aldeias, dos seus povoados, dos seus lugares sagrados, foram infectados por diversos tipos de epidemias, tiveram o seu modo de vida sendo condenado, considerado como obras diabólicas, né? Todas as suas manifestações, viram suas mulheres e seus filhos mortos, e serem acorrentados e levados floresta adentro para aldeamentos, onde eram obrigados a conviver com todos os outros grupos, fossem aliados ou não, falassem a mesma língua ou não,
eles estavam todos juntos, né? Foram obrigados a conviver. E aqui nessa imagem a gente tem, eu achei interessante essa imagem, eu procurei uma imagem que retratasse um pouco dos aldeamentos, mas essa foi a única imagem que eu consegui lá no acervo público na internet, que mostrava-se um pouco dessa dinâmica, né? E a gente sabe que tem algumas produções cinematográficas também que dedicaram seu trabalho para mostrar um pouco sobre esses aldeamentos, e eu assisti recente O Abraço da Serpente, apesar de ser não do século XVII, mas assim, retrata um pouco dessa missão, né, dessa relação índios com os religiosos, e também o próprio filme A Missão, né? E é interessante porque nesses aldeamentos, de acordo com os registros que nós temos, né, que eram esses lugares que eram responsabilidade maior dos missionários, esses espaços, eles tiveram várias finalidades, né, entre elas de amansar os indígenas, né, explorar e cristianizá-los, arrancando, né, a força das suas aldeias, moldá-los de acordo com o interesse da colônia, né? E a gente pode pensar que essas táticas de violências pelas quais eles passaram, elas foram impiedosas, né? E inerentemente também genocidas. Daí a gente reflete esse contexto, essa relação, como isso acontece. Eu, quando fiz a leitura do texto, eu fiquei imaginando assim, nossa, grandes caçadores, né, dominavam toda a região, sabiam exatamente como prender uma caça, daí eles se veem naquele contexto sendo caçados, né, e levados das diversas formas para os aldeamentos, né. E é interessante também que essa tática, né, de aprisionamento, de caça, ela não foi assim impensada, né? Ela já havia uma experiência, por exemplo, na África, né? Já sabiam como se aproximar, né? Não somente pela força, né, mas também conquistando a confiança dos indígenas. Mostra na literatura a troca de presentes, né, o estabelecimento de alianças em favor também, em troca de favores, e a gente vai ver depois que essas trocas de favores, elas dentro desse processo colonial, elas passariam a desempenhar funções estratégicas essenciais, né, tanto para o colono também, quanto para os índios, né. E é interessante porque nessa via de dar e receber, né, os colonizadores, eles faziam tudo isso porque eles precisavam dos conhecimentos dos indígenas em relação à floresta, né, porque só eles que possuíam esse conhecimento, e precisavam também das suas habilidades para a locomoção, a questão da localização, a própria manutenção dos alimentos, né, a própria alimentação dos próprios colonos, eles também dependiam dos indígenas, né, eles que sabiam caçar, eles que sabiam remar, né, e tudo isso sempre muito voltado para as obras, para as atividades coloniais, sempre em função dos colonos, né. E aí é interessante como a gente encontra na literatura, que essa busca, essa caça aos povos indígenas, ela se tornou também empresas, né? E dentro dessas empresas, se destacam aqui na região, como representantes do Matias de Albuquerque, o Bento Maciel e o Pedro Teixeira, né, que lutaram, fizeram uma busca sanguinária, levando os sertões entre o Pará e o Maranhão a um estado desolador, tamanha a crueldade que eles tinham nessa busca pelos escravos
para o comércio, né? Então, os registros que datam do século XVII, eles descrevem esses horrores praticados pelos colonos contra a resistência dos indígenas, né? E num dos livros que eu li, que é Os Jesuítas no Grão-Pará, Suas Missões e a Colonização, do João Lúcio de Azevedo, eu encontrei uma referência que diz assim, né? Destes, um dos mais vulgares, né? Consistia em amarrar os pacientes à boca das peças de artilharia que, disparando, semeavam grandes distâncias, membros dilacerados. Então, os indígenas que resistiam a esses processos, eles eram severamente punidos. E aí no século, a gente encontra, né, nesses documentos, que os registros, que no século XVII, a primeira metade do século XVIII, os aldeamentos indígenas aqui do Grão-Pará e Maranhão, eles estavam sob o domínio dos jesuítas, né? Antes da reforma do Marquês de Pombal e a expulsão da companhia, né, em 1755. E é interessante que, numa disciplina que eu fiz agora recente do professor Márcio Meira, sobre história indígena, e foi uma das disciplinas, assim, aqui do mestrado que eu gostei muito também, por conta dessa aproximação com o que eu desejo pesquisar, que o professor Márcio, né, comentava com a gente, assim, que o Diretório Pombalina, apesar de tudo que ele representava para a coroa, né, a expansão da língua geral, quando eu falei anteriormente, né, que os povos indígenas perderam suas línguas, né, dentro desses aldeamentos, pelo processo de catequização, e a expansão como a língua geral vai se dar nessa região, eu, assim, como indígena, eu fico me perguntando e, ao mesmo tempo, refletindo, assim, como que tudo aquilo era recebido, era imprimido pelas lideranças, pelos povos indígenas que lá estavam, né? Como é que eles, de repente, estavam ali dentro dos seus espaços, vivendo tudo aquilo que eles viviam, né? E, de repente, alguém chega e se acha o dono da floresta, se acha o dono da terra, e ainda se vê no direito de escravizá-los, né? Como que passa, como é que isso, como é que eu posso dizer, quais eram os sentimentos que eles tinham de se verem sendo levados e escravizados e mortos, né? Isso aqui eu comentei, que eu não passei o slide. Então, aí nós temos aqui a língua geral como estratégia, né? Já comecei comentando um pouco sobre ela. E lá no livro do professor Bessa Freire, Rio Babel, que eu acho que é um dos livros, assim, que também eu recomendo, né, para quem gosta da literatura, da história das línguas indígenas aqui da região, livro muito bom para a gente também ler e refletir. Ele fala que na Amazônia havia uma diversidade, né, no século XVII, de línguas indígenas, né, e que o padre Antônio Vieira, durante uma das suas viagens ao Amazonas, chamou de Rio Babel, né, fazendo uma alusão às línguas, né, já referenciadas na Bíblia, dada a diversidade, essa grande quantidade de línguas que viviam no Rio Amazonas, né. Então, a gente pode dizer que a história das línguas indígenas na Amazônia, ela é marcada, assim, por um processo violento, né?
proibição do uso das línguas indígenas, substituição por outras línguas, né? A língua geral e depois o português. E, consequentemente, nós temos a morte de centenas de línguas. O professor Almeida Navarro, ele vai dizer que a língua geral ela não foi língua materna de nenhum povo indígena até a chegada dos europeus, mas foi um dos principais instrumentos que favoreceu o avanço do projeto da coroa portuguesa, pois teve como principal incentivador a catequização e o controle dos povos indígenas. Essa referência está lá no trabalho do professor Dene Moore. Essa língua que no século XIX passa a ser chamada de Nhengatu, língua boa, Iê, Engatu, é conhecida por muitos documentos, gramática, dicionários, catecismos, lendas, tanto no século XVIII como nos séculos XIX e XX. Não diferente do que ocorreu em outras missões, aí vou falando específico da minha região, no Baixo Tapajós, no Baixo Amazonas, os indígenas viram as suas línguas maternas desaparecerem e não serem registradas. Relatos do etnólogo Curtinho Angaju, que visitou a região na primeira metade do século XX, apontam que os povos que habitavam na foz do Tapajós não falavam línguas tupi antes do contato com os europeus. E aqui nós temos uma citação, e é interessante, eu acho interessante essa citação, porque eu já comentei com o professor Sebastião também, com a professora Cândida, que o meu avô, quando ele faleceu, ele tinha 101 anos. E ele fazia uma referência à língua da avó dele, à língua da mãe dele. E ele dizia que ele não entendia muito bem o que elas falavam. Ele falava que a mãe tinha sido capturada. Né? É até um discurso que se sobressai em muitas regiões, essa captura, né? A minha avó foi pega na floresta, no tronco de uma árvore. Eu lembro que eu ainda até cheguei a questionar o vovô. Eu disse, vovô, mas a sua avó foi mesmo pega num buraco? Como é que é isso, né? Ele falava que sim, ela fugindo da guerra, sempre foi essa referência do fugir da guerra, né? Fugindo da guerra, eles adentraram mais o rio Arapiuns e foram mais para dentro das cabeceiras, porque eles tinham medo de serem mortos. Que havia uma guerra, sempre com essa referência, né? Que havia uma guerra e que essa guerra matava muita gente e, como forma de eles se esconderem, né, e se manterem vivos, eles corriam para dentro da floresta. E ele dizia assim também que, no período da guerra, as mulheres iam para o mato e as crianças não podiam, quando elas iam amamentar, né, as crianças não podiam chorar. Se elas chorassem, os inimigos, eles saberiam onde eles estavam, eles identificariam, iam lá e matavam todas as pessoas, né? E aí, ele falava dessa língua, e sempre me chamou muita atenção essa referência ao Nhengatu, porque, de alguma forma, na memória dessas pessoas, como meu avô, tem essa referência ao Nhengatu, ao Nhengatu como a nossa língua, o Nhengatu como a língua do meu avô, o Nhengatu como a língua da minha mãe, né? E quando eu lia o professor Bessa Freire, eu ficava pensando assim também. É interessante como quando nós eu digo nós indígenas fazemos essas reflexões, por que os padres não cristianizaram, não evangelizaram pela língua portuguesa? Por que eles tiveram que acabar com as línguas indígenas
moldar uma língua também, a partir de vários vocábulos, né, a sistematizar a língua geral e, de alguma forma, impor essas línguas, essa língua indígena também, né, a partir desses vocábulos indígenas, por que não evangelizarem pelo português? Por que eles tinham que ter toda essa trabalheira, né? Eu sempre ficava me perguntando assim, tinha necessidade de realmente criar uma língua? E aí, quando eu li o professor Bessa Freire, eu vi também que ele faz esse mesmo questionamento no livro dele, né? Por que que eles, os missionários, no desenvolvimento do projeto catequético deles, eles não evangelizaram a partir da língua portuguesa, e sim a partir de uma língua indígena, né? E ele fala também que nos aldeamentos, ele diz assim que o quanto foi dolorido, né, para os indígenas viverem nos aldeamentos, já que naqueles espaços eles eram proibidos de falar suas línguas maternas. Proibição justificada pela possibilidade de os índios comunicarem-se em suas línguas, organizando rebeliões para fugas ou atentados contra a vida de seus opressores. Quem desobedecia às regras quanto ao uso da língua era punido severamente, né? E o professor vai dizer assim que essa proibição dentro dos aldeamentos, ele chama, né, de línguas anêmicas, porque uma vez que não possuíam mais falantes para se manterem vivas, né, e elas vão sendo perdidas, esquecidas, e automaticamente elas vão desaparecendo, e assim, consequentemente, fortalecendo a língua geral. Eu confesso a vocês que tem sido, assim, um desafio encontrar textos. Eu inclusive, já entrei em contato com o padre Sidney de Santarém, que é uma das pessoas que tem muita leitura, né, sobre essa questão da igreja na região, e até mesmo ele teve dificuldade de me apresentar algumas referências que eu gostaria muito sobre o Baixo Tapajós, esse processo de colonização lá da missão dos jesuítas lá na região, porque a gente sabe, né, historicamente, que a região lá foi catequizada pelos jesuítas, né? Tinha a missão, primeiro foi a missão Nossa Senhora da Conceição, que hoje é Santarém, a missão Nossa Senhora da Assunção, lá do Zarapium, na Vila Franca, que hoje é Vila Franca, e que até hoje tem resquícios desse processo lá, dessa missão. Tem um lugar lá em Vila Franca que ainda mostra um lugar onde os escravos também ficavam, eram acorrentados. Tem um cemitério também lá que tem várias pessoas que foram enterradas lá, que são de outros países, que não são daqui do Brasil, né? E é interessante, esse quadro aqui que vocês estão vendo, quem produziu ele foi um amigo meu do mestrado, o Emílio, que é da área de História, também trabalha muito essa questão da história indígena, tem uma leitura muito boa sobre, e aí ele produziu esse quadro para me ajudar, né, de certa forma, a compreender essa composição das povoações indígenas no século XVIII e como se dava esse contexto da época, né, dessa criação desses aldeamentos, esses deslocamentos de grupos, sejam eles voluntários ou não, como que eles ocorriam, como que esses deslocamentos se davam e como eles se refletiram depois, né, na criação das cidades que se tornaram posteriormente, né. E quando eu vi o quadro, eu confesso para vocês, assim, que eu fiquei... eu já tinha visto, né, no texto do Nimendaju, do João Barbosa Rodrigues, e
também de outros que eu já li, como que nesses aldeamentos de lá haviam grupos de vários lugares, né? Inclusive do Paraguai, de outros grupos que iam, e depois esses grupos, esses lugares, eles foram perdendo força, e os indígenas foram entrando para as florestas, para o interior das florestas, e foram se estabelecendo por lá, né? Um dos grupos que me chamou a atenção nesse quadro foi o grupo Aruan, porque até então eu ainda não tinha tido nenhuma referência desse grupo, que no Rio Arapiuns, quando se termina o Rio Arapiuns, se tem dois rios, o Rio Maró e o Rio Aruan. E eu sempre me questionei por que Aruan, né? E quando eu recebi o quadro do Emílio, foi que eu tive esse contato, porque até nos próprios textos que eu tinha lido, ainda não tinha visto a referência dos Aruan. E, assim como os povos indígenas, no decorrer de todo o processo colonial, com tudo que eles vivenciaram, eles foram criando, desde já, movimentos, né? Eles também foram agentes da sua história. Essa história que ela não está referenciada nos livros, né? E não é que eu queira dizer assim que questionar os etnógrafos, os pesquisadores, os ouvidores que registraram, que fizeram esses registros nas viagens, né, nas expedições, mas é um olhar que é deles, né? Não é um olhar dos povos indígenas. E os povos indígenas, eles estavam lá, né? Eles também tinham essa forma de se organizar. Eles também encontraram as suas estratégias para sobreviver a todo o processo que eles estavam vivenciando naquele momento. Então, eu penso hoje que nós temos um movimento indígena fortalecido, grande, nacionalmente, mas esse movimento indígena, ele não se dá na década de 70, como a literatura atual diz, né? Como até mesmo a própria literatura, até os próprios povos indígenas afirmam, né? Mas ele é um movimento que ele vem desde sempre, né? Desde o processo colonial. E aqui no texto do professor Gerson Baniwa, ele diz assim, né, que, seguindo uma definição mais comum entre lideranças indígenas, que o movimento indígena, ele é um conjunto de estratégias e ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus direitos e interesses coletivos. Então, em 1997, lá na região do Baixo Tapajós, nós iniciamos surgiu assim a partir nós tínhamos um grupo, na época, que se chamava GRINI, Grupo de Religiosos Negros e Indígenas. Nós nos reuníamos uma vez por mês, 2 vezes a cada mês, e de lá surgiu a vontade, né, a partir do Frei Florencio, de formar um grupo que pensasse sobre as questões indígenas, né, refletisse sobre o que era ser indígena, por que dentro das nossas comunidades o ser indígena estava muito vivo, mas ele não era explícito, assim, publicamente, as pessoas não diziam indígenas, né? E um dia eu, conversando com minha mãe, perguntei para ela por que a gente tinha tantos rituais que nós seguíamos, né? Acreditávamos em tantas coisas, e por que não se fazia a afirmação que nós éramos indígenas. E aí ela dizia assim para mim que eles não podiam, até a década de 70, 80, principalmente na década de 60 e 70, dizer que era indígena. Ela dizia assim, minha filha, dizer que é indígena é como se as pessoas estivessem muito abaixo das outras.
ser inferior aos demais. Então, ninguém quer ser indígena porque ninguém quer ser pior. Todo mundo quer ser, se não for igual, mas pelo menos tem que chegar lá. Aí eu ficava pensando, nossa, mas a gente cultiva tanta coisa aqui e a gente não pode dizer que é. Então, esse grupo que eu faço parte, que se chama Grupo Consciência Indígena, a partir da final da década de 90, a gente começa a se organizar, e esse grupo recebe uma força muito grande de uma outra comunidade também no Baixo Tapajós, que se chama Taquara, e que lá tinha um pajé que se chamava Pajé Laurelino, e esse pajé dizia que ele era índio, né? A origem dele, inclusive, é do Rio Arapiuns. Ele dizia que era índio. Então, o movimento indígena no Baixo Tapajós, ele se dá dentro desse contexto. O pajé Laurelino falece, ele diz que ele era índio e que todos os filhos dele também eram, e aí a comunidade Taquara, a aldeia Taquara, assume-se publicamente como indígena, e aí nós temos a primeira comunidade que faz essa autoafirmação, e posteriormente várias outras comunidades no Baixo Tapajós também passam a assumir essa identidade indígena. E dentro dessas discussões todas que permeavam esse grupo, o Nhangatu estava muito presente, como eu falei, como essa referência da língua do passado, a língua dos nossos pais, a língua do meu avô, tinha essa referência muito grande ao Nhangatu, né? Então, todas as nossas conversas, todas as nossas discussões, por exemplo, de movimento em defesa da terra, da saúde, da educação, o Nhangatu estava lá como pauta, né? Estava lá muito vivo, presente. Todas as nossas reuniões grandes, o Nhangatu estava lá. E ao longo desses 20 anos, desses mais de 20 anos de luta organizada no Baixo Tapajós, várias vezes assim eu também me questionava, né? Por que aprender Nhangatu é tão importante, né, dentro desse processo político que nós estamos vivendo aqui? Por que essa vontade de fazer com que as pessoas voltem a falar Nhangatu, ou pelo menos ter parte do domínio da língua? E aí, com o decorrer do processo, né, da luta no Baixo Tapajós, eu fui compreendendo que, muito mais do que para nós, vamos dizer assim, que estávamos na frente do movimento indígena, mas quem estava nas comunidades se sentia, como se falasse de alguma coisa muito importante, de alguma forma, para aquelas pessoas, a língua, essa referência à língua, né? Embora não falassem fluentemente, como não se fala, mas essa referência, né, dessa língua, dos termos, né, que estavam muito vivos lá. E aí eu fui observando também que, ao mesmo tempo que havia esse desejo, eu percebia nas comunidades, principalmente por parte da juventude, que havia um preconceito, né, em relação a certos usos. Por exemplo, eu já mencionei isso uma vez, que foi quando eu me senti mais motivada a estudar sobre o Nhangatu, quando um senhor, né, num lugar, falou assim, estávamos comendo peixe, e aí o menino falou assim, nossa, ele falou assim, não, a minha mão tá piché. Aí ele falou assim, não, piché não, tá fedendo. E eu vi o constrangimento daquele senhor naquele momento, aí eu pensei assim, né, nossa, tá vendo? Isso é um preconceito linguístico, né? Por que ele não pode se expressar? Por que ele tem que ouvir do outro que piché não é bom falar piché, porque piché é como se fosse vulgar, né? E aí eu fiz o meu trabalho do TCC. Quando eu fiz meu TCC, eu fui trabalhar justamente em cima desses termos que não eram mais tão usados, ou que eu percebia que, quando, ao serem usados, as pessoas faziam piadas e tudo mais. E aí, voltando para o movimento indígena, nós começávamos a conversar sobre essas questões, né, do preconceito em relação à fala, aos usos
desses vocábulos, a importância de fazer com que eles se mantivessem vivos na oralidade, que eles eram importantes, que eles faziam parte da nossa história. Então, dentro desse processo dos 20 anos de luta do movimento indígena, uma das coisas legais que nós temos é um programa na Rádio Rural de Santarém, desde 2007, que se chama A Hora do Chibé, e lá nesse programa nós sempre enfatizamos muito a valorização do uso dos vocábulos, né, do Nhangatu. E aí nós começamos a perceber, que esse nosso incentivo, essa nossa a forma como nós trabalhávamos e esse desejo de fazer com que a língua, né, de alguma forma tivesse presente nas escolas, nós percebemos que houve um interesse muito grande, né, das próprias lideranças, e quando foram criadas, né, as escolas indígenas, em 2006, o Nhangatu fazia parte da pauta das reivindicações que deveria ser implementado como parte do currículo, o ensino dele na sala de aula, né, nas escolas indígenas. E aí, então, mas é preciso trabalhar melhor com os indígenas para que eles possam ministrar uma aula e criar metodologias para se desenvolver um bom trabalho. Então, nós iniciamos com as oficinas de Nhangatu. A nossa primeira oficina, na verdade, ela se deu com a professora Celina Baré, em 99, em janeiro de 99. Ela foi para Santarém para dar um curso de Nhangatu, para as pessoas terem mais ou menos uma base, ou fazer uma relação dos usos, né? Tem aqui esse termo, tem aqui esse outro, e ver até que ponto realmente a língua estava muito viva lá. Depois da professora Celina Baré, nós estabelecemos uma relação com os Baniwa. Primeiro foi o Vitor Baniwa, que foi para Santarém, e ele também desenvolveu um trabalho muito bom junto às comunidades. Depois foi o Beto Baniwa. O Beto Baniwa, ele já trabalhava mesmo só desenvolvendo oficinas nas comunidades, nas aldeias, né, para as crianças, para os adultos, também ensinando músicas em Nhangatu, catalogando, né, com as crianças, as expressões que elas conheciam, os termos que eram usados. Ele também fazia esse trabalho. E aí, como eu falei, nós temos também o programa A Hora do Chibé, né? O programa A Hora do Chibé vai todos os sábados, de 10 às 11. Nós temos uma página no Facebook. E nesse processo também já foram produzidos alguns livros, inclusive agora recente saiu um livro do Nhangatu, produzido pelos professores de Nhangatu, do Baixo Tapajós. Tem um rapaz que se chama Gedeão Monteiro, ele é arapium também, é uma das pessoas que tem se dedicado muito a aprender a língua, e ele já desenvolveu um aplicativo. Ontem mesmo a gente até conversava, e ele disse: Vera, o ano que vem eu vou montar um site de Nhangatu, tu vai ver. Eu disse: eu vou ver sim. Ele já criou esse aplicativo, né? E agora o próximo projeto dele é fazer com que tenha uma página na internet sobre o Nhangatu. E conseguimos, né, com nossa luta, que o Nhangatu estivesse na sala de aula, como eu falei. Mas aí, o Nhangatu tem um papel super importante, que que ultimamente está me fazendo pensar muito nessa força que ele tem através das músicas nos nossos enfrentamentos lá na cidade de Santarém. E aqui, nessas duas imagens, nós temos a professora Celina Baré, que eu mencionei para vocês, essa senhora que está bem aqui. Foi quando nós completamos 20 anos do Grupo Consciência Indígena, foi lá na aldeia Aningauzinho, no Rio Arapiuns, uma aldeia muito interessante, porque quando a gente chega lá, só para abrir um parêntese aqui em relação à aldeia,
A gente, quando passa no Rio Arapiuns, a gente não vê nada na aldeia, só mato. É uma estratégia deles, de defesa, inclusive. Segundo o cacique, eles não tiram a mata da frente da aldeia, porque eles querem ver quem passa. Eles não querem que as pessoas que passam os vejam. E só sobe na aldeia quem tem autorização deles. É uma das aldeias, assim, super organizadas, que eu estive lá. Então, assim, tem um respeito pela liderança do cacique, né? Ele diz o que pode e o que não pode. As pessoas ainda têm um respeito realmente pela liderança dele. É a aldeia Ningauzinho. E aqui na imagem à direita, é o professor Miguel. Ele é Baniwa, então nós iniciamos, é interessante porque no Vaz Tapajós nós iniciamos esse processo de retomada com a professora Celina Baré, uma Baré, e nós estabelecemos uma relação mais próxima com os Baniwa. E aqui é o professor Miguel, ele foi a pessoa que ministrou o último curso de Nhangatu lá em Santarém. E o curso que foi ministrado por eles, que foram módulos, né, desde 2004, uma parceria da UFOPA com o Grupo Consciência Indígena, formou vários professores, esses professores atuam nas salas de aula, e agora, recente, nós elaboramos um projeto junto com a UFOPA, né, são várias pessoas envolvidas, e tem à frente o professor Zaí, que também é Arapium, é da minha comunidade, e a ideia do projeto é fazer uma formação continuada para os professores de Nhangatu. Então, trabalhar mais a questão do processo histórico da língua, né, e também fazer uma avaliação de como está sendo desenvolvido esse trabalho dentro das salas de aula. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo que nós produzimos, eu ajudei a produzir esse vídeo, e para mim esse vídeo, assim, ele casa um pouco com o que eu falo, por conta dessas resistências, né, de tudo que os povos indígenas passaram, por todos os processos, né, desde o processo colonial, desde a chegada, dos primeiros contatos, né, a invasão, principalmente com a invasão de seus territórios, e como que, ao longo dos séculos, né, os povos indígenas, eles foram também se apropriando, né, de elementos até que os massacrava, né, para que eles, ou que tiveram alguma influência, né, negativa na sua história, mas como eles se apropriaram de vários elementos e se fortaleceram, né, sejam pelas as estratégias que eles encontraram ao longo do processo, né, seja de casamentos, né, interétnicos para se manterem vivos, até mesmo as alianças que foram estabelecidas, que eles tiveram que estabelecer esses acordos, né, para se manterem vivos. E hoje, essa língua, pensar a língua geral enquanto uma língua que foi imposta, né, no século XVII, para que eles todos falassem, como que essa língua que contribuiu para o desaparecimento dessas línguas maternas, ela ganha ela é ressignificada, né, no contexto atual para vários povos, inclusive na minha região, como um marcador político, né? Eu penso assim, como um elemento que contribui para a afirmação étnica, para fortalecer essa identidade étnica na região. E como ela está muito presente no canto, porque, embora muitas pessoas que vão às manifestações, elas nem compreendam, não sabem nem o significado dos termos que são cantados, mas elas cantam, né? E eu penso que se em épocas, né, nos séculos passados, os povos indígenas não podiam cantar, né? Hoje, esse canto, essa língua que anuncia quando eles estão chegando, por exemplo, quando se vai fazer manifestação na prefeitura,
né? Quando nós fizemos uma manifestação na prefeitura, os meninos têm, no movimento indígena, os que têm uma força no canto, né? Eles que são chamados para iniciar o canto, eles que conduzem o povo, né, nas manifestações. E como que esse canto, ele imprime uma energia muito grande. Porque quando a gente chega lá naqueles espaços, você vê o desespero das pessoas, que lá vem os índios, eles já vão invadir, e aquele desespero para fechar a porta, e a polícia vai sendo chamada para já ficar na expectativa de qualquer confronto, né? E eu venho refletindo sobre isso ultimamente, a força que o canto tem, a força que a língua tem, né? E aí, sim, responde, por que reaprender Nhengatu, ou por que ter o Nhengatu como essa língua, que embora hajam várias discussões em torno dela, né, se é língua materna, se não é língua materna, ela é língua materna daquele falante que nasceu naquele espaço, os pais falam, mas no Baixo Tapajós em específico, para eles o Nhengatu é essa língua que fortalece a identidade, né? É com ela que eles se identificam. Então, eu vou passar esse vídeo e ele resume um pouco acho assim que ele tem muito a ver com tudo que a gente já viveu e com tudo que a gente continua vivendo em relação à violência aos povos indígenas e também às nossas estratégias de resistência. A floresta, a terra, o rio, o que nós somos? Nós somos gênero de ninguém. Mas cadê o respeito para nós? Uma luta que atravessa décadas e busca o cumprimento de direitos já adquiridos. A região do Baixo Rio Tapajós, localizada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, a cerca de 800 quilômetros das metrópoles Manaus e Belém. Foi aqui que iniciou a reorganização do movimento indígena na região. Nos anos 1990, alguns líderes desencadearam uma luta que segue até os dias de hoje. Meu nome de batismo é Florencio Almeida Vaz Filho, em homenagem ao meu pai, Florencio Almeida Vaz, minha mãe, se chama Eunice, e eu sou oriundo da comunidade de Pinhel, no Rio Tapajós. Tenho 52 anos e pelo menos a metade dessa minha idade, acho que através mais da metade, eu tenho me dedicado à luta indígena aqui na região, estudado a questão, lutado, e foi nesse processo, trabalhando na igreja, já tendo programa de rádio, na Rádio Rural, trabalhando na Comissão Pastoral da Terra, em 98, e eu havia criado, junto com alguns colegas que estavam com essa mesma ideia minha, gente da igreja, o Grupo Consciência Indígena, em 1997. Foi em maio de 1997 que nós criamos o Grupo Consciência Indígena. Foi a primeira entidade, a primeira organização de pessoas que se auto-identificavam como indígenas aqui na cidade de Santarém. O movimento começou assim, muito tímida. Nós íamos para a casa dos amigos, a gente fazia os pequenos rituais, eram 5, 6 pessoas. Me lembro bem que tinha a Verinha, o professor Frei Florencio, a Floriene e outras pessoas que andavam com a gente. Então aí você começa a ver aí a necessidade de se afirmar como indígena, como quilombola, né? Afirmar sua identidade que é a sua, né? Uma identidade que você já está ali vivendo, mas que não tem essa necessidade de expressão. Né? E a partir daí se começa a ter, de certa forma, uma luta de movimento organizado. E a partir do ano de 2000 você tem aí, né, o fruto dessa mobilização, esse novo
pensar no modo de se organizar, que é a criação do Conselho Indígena do Poder Piuns, que é o CITA. Na história nossa, a história que não está contada nos livros da escola, esse movimento do branqueamento, é a morte étnica cultural, morte que mata a gente dentro, as pessoas continuam vivas sendo escravas. Empresas madeireiras se apropriando desses territórios e transformar eles em trabalhadores assalariados. É querer acabar com a diversidade sociocultural. Então, o movimento indígena que hoje a gente tem aqui, ele é principalmente um movimento de resistência sociocultural, de manutenção de um modo de vida específica que eles querem manter e têm o direito de fazê-lo. Nós não precisamos de barragem. Eu também gostaria de falar para vocês que chega de matança dos povos indígenas do Brasil, chega de matança, de matar as lideranças do povo da floresta, as lideranças trabalhadoras, chega de intimidar o brasileiro. E nós precisamos de melhoria de vida, e vocês não fazem favor para nós. Isso é direito nosso, isso é direito deles. Nós estamos querendo defender essa terra para nós, para os nossos filhos, netos, tataranetos, porque isso para nós é importante. Tem uma garantia de dizer, eu fui deste mundo, mas eu lutei para deixar também gente. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Quase 80%, 70% da área dessas aulas está na mão dos grandes latifundiários, que são plantadores de soja. E essas áreas elas estão praticamente todas desmatadas. Né? E foi a partir de 2002, quando eles chegaram aqui, que a gente percebe até que nesses igarapé, né, antes era um igarapé muito rico, esse igarapé que hoje a gente vê nessas condições, antes era muito rico, tinha bastante peixe. Então essa relação com a água, né, para nós está ficando mais difícil. Eu aprendi basicamente a nadar nesse igarapé. Meu filho, né, hoje nessas condições não tem como aprender nem a nadar. É difícil, a luta é dura, é árdua, mas a gente nunca desiste de sonhar, porque isso é o sonho, é a fé, é acreditar. E a gente não pode deixar, a gente tem que continuar acreditando. A minha esperança, a minha fé é que mais tarde, talvez até que essa geração que está se formando agora, o povo vai se assumir sim. Ora, 500 e tantos anos de tortura, vai precisar outros 500 das pessoas se libertarem.
Maita, oh, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Oh, Maita, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Oh, Maita, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. Oh, Kumaru, hey, hey. Maita, oh, hey, hey. E aqui algumas referências que eu usei para esse trabalho. E essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, obrigado, Vera. Olha, sim, a audiência cresceu durante a apresentação. Pena que não todo mundo está aqui, mas que esteve lá desde o início. Mas sim, a apresentação fica, olha só, muito legal. Temos algumas perguntas, eu pelo menos da Cândida vi no mínimo uma, sim. Cândida, você ainda está aqui? Você quer fazer a sua pergunta? Você quer que eu leia? Você pode ler. Tudo bem. Então, oi, Vera, o conceito de língua de herança dá conta ou não do resgate da língua geral pelo movimento indígena no Baixo Tapajós? Se o conceito de herança... Eu vou ler aqui a passagem. O conceito de língua de herança dá conta ou não do resgate da língua geral? Eu acredito que, pelo que nós já estamos vivenciando lá, só o conceito já é eu posso dizer assim, que é um motivador, né, para essa luta, né? Se eu for dizer, por exemplo, quando eu discutia com um dos professores da linguística, ele dizia assim, o Nhangatu não é língua de herança, ele falava, né? Eu acho que é bem complexo essa questão, bem complexa essa questão. Ele dizia, não é língua de herança, ela não é língua materna. Os indígenas do Baixo Tapajós, eles não podem dizer que o Nhangatu é língua materna. Mas, para eles, ela é língua materna, né? E para eles dar conta, assim, saber que os seus ancestrais falavam, para eles é isso que é mais importante, é muito mais do que os conceitos. E claro que eu não vou discutir com eles os conceitos e nem se eles estão certos ou se eles estão errados. Essa é uma reflexão, assim, que eu também venho fazendo, né, bastante, sobre o uso da língua, sobre esse processo de retomada mesmo no Baixo Tapajós. Essa foi também uma das partes que mais me interessou, porque realmente é muito contraditório, não, né? De uma língua de opressão se torna hoje uma língua da resistência, né? Então, isso realmente intriga muito, né? Eu vinha discutindo com uma colega, né, que fez uma tese agora, defendeu o doutorado dela, a tese de doutorado dela, inclusive sobre o Baixo Tapajós, e nós discutíamos justamente essas coisas, né? E eu até questionava ela, que ela usou um termo, reinscrição, né? Eu questionava, a gente fica discutindo termos, assim, eu falava para assim, reinscrição de uma língua, né? Eu falava assim, há quem diga, por exemplo, lá, que é um Nhangatu Tapajoara. Mas esse Nhangatu Tapajoara, eu disse assim, para nós fazermos uma afirmação que lá que tem um Nhangatu Tapajoara, nós tínhamos que fazer comparações, estabelecer comparações. Esse trabalho no Baixo Tapajós ele ainda não foi desenvolvido, né? O que a gente percebe nas próprias metodologias de ensino da língua é que agora, o que eles estão fazendo? Pegando elementos mesmo do cotidiano ou que estão presentes na comunidade,
transformando esses termos para o Nhengatu e usando em sala de aula, né? Porque até então, eu até trouxe aqui para vocês verem, né? Os livros que a gente já produziu lá, não sei se vocês conseguem ver aqui. Né? Se vocês têm alguns livros, por exemplo, esse aqui, ele está disponível na internet. Se vocês forem ver a metodologia que é usada neles, é bem simples e é bem interessante, realmente didático, mas ainda tem muito essa influência do Baniwa. E aí eu também ficava me questionando, né, na minha própria pesquisa, até que ponto os Baniwas têm uma influência sobre a língua, já que os cursos foram ministrados por eles, tinham os linguistas lá da USP, os meninos da Unicamp também, mas quem ministrava eram os professores Baniwa. E é interessante que eu não fiz o curso, porque na época eu como trabalhava o dia todo, não tinha condição de fazer o curso, mas enfim, alguns depoimentos, por exemplo, que eu ouvi dos meninos que fizeram o curso de Nhengatu com os Baniwa. Havia muito essa retomada, assim, essa coleta de palavras, vocábulos ou expressões que eles ouviam dos seus avós, dos seus pais em casa, e era exposto durante a aula, né? E o professor apresentava os termos muito utilizados no Alto Rio Negro e para ver onde ele se encontrava, se tinha alguma relação ou se aquele termo tinha o mesmo significado daqui para o significado de lá. E eu até recordo que teve um aluno que me falou que a palavra tarubá, por exemplo, para nós, tarubá no Baixo Tapajós é uma bebida, né? E para eles, no Alto Rio Negro, é aquele remo que a gente faz farinha, que vai mexer com a farinha, né? Então, é o mesmo vocábulo com significados diferentes. Então, eu também me fazia essas mesmas indagações, né? Até que ponto tem essa influência? Até que ponto realmente nós temos expressões de fatos que ainda permanecem vivas na nossa região? E quando eu fiz o TCC, eu levantei alguns termos lá usados na minha comunidade e eu apresentei, inclusive, um dia desse que eu achei uma colega minha e falei para ela, falou assim, olha, Vera, seria bem interessante que a gente fizesse até realmente um registro mais aprofundado desses termos, para eles não se perderem. Eu falei, porque eu fui como uma Igarapé, aí a mamãe vê o negócio lá e ela fala lá aquele termo e que eu nunca tinha escutado antes, né? Não em português, em língua geral. E também uma outra questão que me faz refletir também sobre o uso da língua lá no Baixo foi a partir da entrevista que eu fiz com o Pajé Salustiano, né? Que ele é uma das pessoas importantes da minha dissertação, né? Se não a mais importante. Que ele fala sempre, ele usa sempre língua geral, ele não fala Nhengatu, né? E na incorporação, que ele incorpora um espírito tupinambá, esse tupinambá fala uma outra língua. É interessante isso, né? E eu compartilhei isso com o professor Márcio, na disciplina dele, o professor Márcio falou que realmente isso ocorre, né? Das incorporações. Ele até compartilhou com a gente um caso também lá do Alto Rio Negro, na experiência dele, que o pajé, assim, ao ter uma incorporação, ele incorpora um espírito de alguém que, de repente, de um indígena, né, muito antes, e também não tem como se identificar a língua. Essa foi uma surpresa até para mim, né, que na incorporação do pajé Salustiano, ele incorpora um índio, que ele diz que é tupinambá, né, na hora de Tupinambá, e fala uma língua que não se identifica exatamente. Inclusive, eu pedi para 2 Baniwa analisarem o áudio, né, da incorporação, e eles não identificaram como Nhengatu. Alguns termos, só alguns vocábulos, mas a maioria, assim, não dá para transcrever no que seria o português, porque nem eles disseram que não era língua geral. Interessante. Essa questão de não ser a língua materna, bom, sim, claro que a língua geral é uma transformação
do que era o Tupinambá, mas não deixa de ser a continuação dessa língua, não deixa de ser uma língua indígena, ou pelo menos uma língua com raízes indígenas, né? Mesmo que foi associada a uma outra cultura. Agora, evidentemente, tem muitas outras línguas no caminho, né, e que podem surgir. Tem várias perguntas sobre isso. Sim, vocês estão se relacionando com os Baniwa, lá do Alto Rio Negro, mas não tem também falantes do Nhengatu, ou da língua geral, ao sul do Amazonas? Não existe entre os Maués, ou entre os Mundurucus, ou outras comunidades ribeirinhas, de repente, ainda vestígios do Nhengatu, que seria mais próximos do Baixo do Tapajós? Tem na região de Parintins. Inclusive, tem um grupo que tem os meninos que são do Baixo Tapajós. Jorge faz parte desse grupo, inclusive, porque é um grupo que eles estão... eles querem unificar o Nhengatu, né? Tem uma discussão também no movimento indígena, não no movimento indígena, mas por parte de alguns estudantes indígenas, e que eles estão conversando, dialogando já. Inclusive, eu participei de uma reunião deles, e ele tem o Nhengatu da região de Parintins, tem falantes lá, e eles estão nesse grupo. Aí tem os meninos do Baixo Tapajós e tem os do Alto Rio Negro. Então, a ideia, né, de acordo com o que eles estão refletindo lá, é unificar a língua, né? O que eu acho é um desafio, e até, né, é um desafio mesmo, porque a gente sabe que tem as próprias variações do Nhengatu no próprio Alto Rio Negro, né? E como o Beto mesmo fala, o Nhengatu que é falado em Barcelos não é o Nhengatu que é falado em São Gabriel da Cachoeira. Beto sempre deixa muito claro isso para mim. Então, mas pela própria... Mas a questão dessa aproximação nossa com eles, primeiro com a professora Celina, se dá por conta das relações já, né, de movimento indígena, de contatos, né? Então, como ela dominava, fala o Nhengatu, então ela foi nosso primeiro contato, e posteriormente os Baniwa também. Então, eles têm uma influência já muito forte na nossa região. Então, onde era aquela primeira professora que você mencionou agora, de novo? Ela é a professora Celina Baré, ela é Baré. Tá. Mas também da região do Alto Rio Negro, então? Ela é Baré. E o contato com aqueles grupos que ainda falam Nhengatu ao sul do Amazonas, como que eles estão percebendo essa... aliás, Ivan, a gente queria não gravar a conversa, talvez seria bom terminar a gravação.